Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz a vocês, amém? Tá alto aí, irmãos? Tá bom, né? Vocês mentem bem. Vamos lá. Os irmãos aqui perguntaram assim: você quer pregar com aquela paradinha igual o Bill prega? Eu falei assim: não estou tão evoluído assim ainda. Porque eu preciso estar aqui, né? Comigo eu ia ficar com aquilo, ia me sentir mal. E as minhas mãos estão desocupadas? Vocês estão felizes? Então vamos lá. Eu quero compartilhar algo muito rápido com você. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 60. Quem encontrou, diga: eu amo a palavra de Deus. E quem não encontrou, diga: eu também amo. No início desse capítulo diz assim: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, você que está aqui nessa noite, o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos esses já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás e será iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Eu quero repetir o versículo de número 3. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Você pode dizer amém? Queridos, eu quero começar afirmando categoricamente que o Senhor é bom. Quantos aqui têm experimentado a bondade de Deus? O Senhor é bom, e Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui concordam com isso, queridos? Então aqui existe uma promessa que Ele é bom e que Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o teu propósito. Isso é uma promessa. Deus faz tudo cooperar para o nosso bem. Amém? Até quando? Até quando é a duração dessa promessa de Deus? Diga assim: até o fim. Ou seja, queridos, até o fim da nossa vida, tudo que Deus fizer vai cooperar para o nosso bem. Então, se as coisas ainda não estão boas, se tudo não está bom, eu e você precisamos enxergar uma coisa: ei, tudo bem que as coisas não estão legais, mas também quer dizer que não é o fim, porque tudo coopera para o bem. Se as coisas não estão bem, é porque não é o nosso fim. Sabe, e Deus tem nos preparado para isso. A Bíblia diz que eu e você somos o sal da terra. Eu e você somos a luz do mundo. Essa igreja, a cidade de Juiz de Fora, a nação brasileira, é como uma cidade situada no monte, e nós não podemos ficar escondidos, queridos. Vamos trazer à memória aquilo que foi ministrado aqui semana passada. Quem sabe que para um tempo como esse, nós não fomos levantados? Quem esteve aqui semana passada? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele escreve aos Coríntios, Bill já falou isso aqui, Paulo teve um problema muito grande com a igreja de Coríntios.
eles estavam se tornando orgulhosos com relação a tudo aquilo que Deus dava para eles. Paulo escrevendo aos Romanos, e parece bobeira, mas existe muita riqueza escondida aqui nessa fala, quando ele diz assim, ele está conversando com a igreja que está em Roma, e ele diz assim, olha, vocês precisam de parar de pensar, porque vocês me têm como Deus, de que vocês não precisam mais fazer a parte de vocês. A igreja de Coríntios foi tomada por um sentimento de orgulho, de soberba, de altivez. E agora aos Romanos, quando ele vai se referir, e é um texto que nós gostamos muito de declarar, que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Repete agora, se Deus é por nós. E na maioria das vezes, a entonação que nós damos a essa frase é de afirmação. Mas por favor, leia com calma na sua Bíblia. Na verdade está sendo feita uma pergunta. Que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está advertindo a eles, para também não caírem no mesmo problema que a igreja de Coríntios caiu. Paulo nos adverte através dessa fala para nos ensinar que nós também temos que saber que enquanto os filhos de Deus, enxertados na oliveira verdadeira, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas existe uma coisa que nós precisamos fazer, irmãos, a nossa parte precisa ser feita. E nós podemos ver claramente nesses dias que nos falta uma coisa. Ontem eu fiz uma pergunta na caixinha do Instagram e eu perguntei assim, ei, fala rasgado, para vocês, o que falta nas pessoas? E uma das coisas mais voltadas foi empatia. O que falta nas pessoas? Falta amor. O que falta nas pessoas? Teve gente, né, que já que eu falei que era para rasgar, teve gente que falou assim, senso. Aí você tem que vigiar, porque tem uns irmãos, né, que nessa hora falam assim, ele falou para falar rasgado, vamos. Uns falam assim, pagar as contas. Mas o que eu esperava, aquilo que Deus estava ministrando no meu coração, apenas uma pessoa disse, e não havia resposta certa ou errada, mas uma pessoa disse apenas que nos falta humildade. Diga, humildade. Então isso deu tema à mensagem de hoje. Necessidade de humildade. Guarda essa frase do Chris Vallotton para depois, mas já está ali. Mas eu quero que você guarde agora só, necessidade de humildade. Queridos, nós acabamos de passar, eu acredito que ninguém aqui tenha passado por nada parecido. Nós acabamos de passar por uma pandemia mundial, onde muitos de nós, onde você conhece muitas pessoas que se desesperaram. Mas Deus sempre deixou muito claro, Ele sempre foi, Ele é, Ele sempre será, e em todo o tempo Ele deixou isso muito claro, que Ele é a nossa providência. Fato é de que nós estamos aqui nessa noite. Tudo que nós precisamos fazer, irmãos, é o quê? É seguir os mandamentos que Ele deixou para que sigamos. E durante todo o tempo eu comecei falando, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos visto isso durante toda a história da humanidade, o Senhor é bom. E nós só precisamos seguir os seus mandamentos, obedecê-los. E em Deuteronômio, ele vai dizer o seguinte, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele podia parar aqui, mas ele fala assim, ele sabiamente, ele diz assim, escolhei, pois, a vida. Porque Deus sabe o que é bom para nós. Não uma, queridos, não duas, mas muitas vezes nós nos deparamos com alguém que chega perto de nós e fala assim, o meu desejo é tirar a minha própria vida. E nessa hora, eu e você, como filhos de Deus, detentores dessa verdade, nós temos que falar com ele assim, ei, por pior que ela esteja, escolha a vida. Porque é só através da vida que eu terei acesso às bênçãos de Deus. Você está querendo dizer que através da morte eu vou para a maldição?
Tomara que você tenha uma morte natural em nome de Jesus. Irmãos, pode dizer amém, que vocês tudo vão morrer, tá? Fica todo mundo assustado. Eu estou desejando uma morte natural para vocês. E era hora de vocês falarem assim, amém. Glória a Deus. Está parecendo que todo mundo aqui tem medo da morte? Meu pai morre de medo de morrer, irmãos. Meu pai vai fazer 70, Monique? Meu pai vai fazer 70 anos. Engraçado, eu tenho que perguntar à minha esposa a idade do meu pai, né? Mas o que é mais importante que a data do meu casamento eu sei, irmãos. Tenho juízo. Meu pai vai fazer 70 anos. E ontem no carro, eu, ele e minha filha, ele disse assim, minha filha, por exemplo, o vô vai viver mais 100 anos. Porque tem um medo de morrer. E eu também desejo que meu pai morra de morte natural, na sua boa velhice. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor é por você. Semana passada, a Tati ministrou a palavra em cima desse texto. Quem sabe para um tempo como esse nós não fomos levantados. E eu quero te dizer que nós vivemos um tempo muito propício para que a glória de Deus se manifeste através de mim, através de você. Nunca foi tão fácil a igreja se levantar como uma igreja de verdade, como detentores de uma certeza de que a glória de Deus habita em nós, que eu sou o sal da terra, a luz do mundo, e que eu preciso brilhar onde houver trevas. Deixa eu te falar, queridos, dificilmente alguém verá o seu brilho na luz. E se o tempo que nós estamos vivendo, fortes e densas trevas se aproximam, eu e você não deveríamos estar nos amedrontando, nós deveríamos estar vibrando, de falar assim, eita, Deus está me dando a oportunidade, que essa luz que habita em mim, venha para fora. Está comigo, queridos? Então, Deus é por nós, Ele está nos guiando, diante de todo esse tempo, Deus está nos guiando. Durante todo o tempo que Ele tirou o povo de Israel do Egito, Ele guiava o seu povo. Ei Deus, que calor escaldante, deixa que eu coloque a nuvem. Eita Deus, agora tão frio, eita, então eu coloco a coluna de fogo. Deus sempre esteve cuidando do seu povo. E Ele cuidou de nós durante toda essa pandemia, Ele tem curado, e agora nós atravessamos mais um período no que diz respeito à nação brasileira, que existe duas metades agora, queridos, divididas. Existe uma guerra acontecendo e nós como igreja, nós não deveríamos estar nessa guerra no que tange, no que diz respeito a nos apavorarmos, seja lá qual for o resultado, eu e você não deveríamos estar em pânico. E aqui não tem nada a ver com relação a você não exercer o papel que Deus mandou que você exercesse, mas eu estou falando aqui de nós não deixarmos as nossas emoções serem perdidas. Oi gente, eu não estava vendo a Tatati até agora eu vi a Tatati, desesperei. Eu ia te pedir para você ficar lá no gabinete, Tatati. Mas assim também está longe, eu não posso ver seu rostinho, tá bom. Sabe o que eu desejo para vocês, irmãos? Além de tudo que é bom, que um dia você esteja aqui com a Tatati te olhando. Vocês não têm noção, se eu já estava com dor de barriga, agora eu vi ela ali, piorou. Se eu chamar o louvor correndo, vocês vêm, irmãos, que aí eu vou no banheiro limpar. Fica esperto aí, louvor. Tá maluco, gente, vocês pregar com a Tatati ali te olhando. Tatati, senta, Tatati. Não sei nem onde eu estou mais, irmãos. Então, mais uma vez, o que eu preciso fazer diante de todas essas informações que nós obtemos e sabemos a respeito do caráter de Deus? Eu preciso segui-lo, eu preciso obedecê-lo. Nós temos um manual de conduta, irmãos. Temos um manual de conduta que foi deixado para nós. E o que nós precisamos fazer nesse tempo, no tempo atual, na estação atual que nós estamos vivendo como igreja? Nós precisamos nos humilhar. Para que sigamos, nós precisamos antes nos humilharmos.
Porque ainda que pareça loucura, irmãos, o Senhor ainda está no comando de todas as coisas. Mas você não tem medo disso acontecer, não? Se isso acontecer, Deus está no controle. Mas e se isso não acontecer? Se isso também não acontecer, Deus continuará no controle. Com relação à humildade, queridos, é muito fácil eu e você tentarmos identificar o coração orgulhoso de alguém. Nós somos expert em fazer pré-julgamentos com relação a alguém. Ainda mais quando não se conhece o coração de alguém, filho. É muito fácil você julgar aquela pessoa e falar assim: nossa, que pessoa arrogante. Ainda mais se você não for tão provido de beleza como alguns, e olha uma pessoa bonita, você já fala assim, narizinho em pé. Porque a gente não conhece o coração das pessoas e a gente já sai julgando. Nos falta humildade. Agora, é muito fácil eu julgar sem conhecer o coração da pessoa o quão orgulhosa ela é. Mas eu te pergunto, é fácil você reconhecer o orgulho que habita em você? É fácil você aceitar o orgulho que a gente carrega na nossa própria vida? E às vezes aquilo que eu julgo no outro ser uma soberba, ser uma altivez, quando é em mim, talvez seja o mesmo sentimento de orgulho, de soberba, de altivez, mas aí eu falo assim, é confiança. E começamos a mudar o nome das coisas para que elas atendam aquilo que eu não quero enxergar. E algo que não tem origem em Deus, queridos, que não está firmado em Deus, eu preciso te dizer, ele é pecado na outra pessoa, mas também ele é pecado em você. E no meio de todo esse cenário que nós vivemos, no meio dessa nova estação que Deus permite que entremos, aonde há um clima de apreensão, Deus está novamente olhando o coração do seu povo. Talvez algum de vocês já escutaram essa expressão, irmãos, porque primeiro, antes de vir ministrar para alguém, Deus precisa ministrar primeiro em nós. Há uma semana atrás, há aproximadamente, 10, 15 dias, meus irmãos, já ouviram a expressão siri na lata? Ô gente, tem gente mais velhinha aqui. Para de gracinha. Quem aqui já ouviu essa expressão? Estou igual siri na lata. Olha aí, agora, vamos perdendo a vergonha, gente. Então, agora vamos falar para a geração, né? Os mais Nutella. Estou igual barata tonta. Amém. Glória a Deus. Semana passada, queridos, eu estava igual siri na lata, eu estava igual barata tonta, eu estava perdido nas minhas emoções. Eu estava falando com a Monique assim, vão vender tudo, vão embora disso aqui. Aí domingo a Tatá te dá aquela cacetada na gente. Aí eu já falei, meu amor, não vão vender nada. Porque quando eu falo assim, vão vender tudo, parece que a gente tem muita coisa. Mas eu estava disposto a vender o que eu tinha, irmãos, menos a minha esposa e minhas filhas, até as cachorras entrar em negócio. As cachorras ainda tá valendo, tá, irmão? Quem quiser tem 3 para vender. E aí, por que eu estou falando com vocês? Que parece que eu estou aqui só querendo falar com vocês, mas eu estou falando aquilo que Deus tem falado comigo. Para aquietar o meu coração, Salmos 46, 10, esse versículo ainda é válido, pode passar 4.000 anos, podem se passar 8.000 anos, podem se passar 300.000 anos, Salmos 46, 10 ainda vale na minha vida e na sua vida. E ele diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, no meio desse clima, Deus ainda está olhando para o nosso coração. Deus olha para a sua igreja e diz assim, deixa eu ver como eles vão se portarem.
Como nós nos portamos diante da pandemia? Muitos de nós aqui achamos assim: eu não vou conseguir. Irmãos, eu peguei essa maldita doença. Está aqui a Catrine. Não ri não, irmão, que você não vai para o céu. A Catrine foi lá em casa um dia, colocar um negócio na minha veia. Irmãos, que espetáculo que eu fiz. Não sei como é que essa moça ainda está aqui me vendo pregar. Eu dei um show diante dela. Tem uma outra irmã aqui que de vez em quando também vai na minha casa aplicar injeção, mas essa não é na veia, é numa região imprópria. E que desespero, irmãos, é você abaixar um pouquinho só assim, sabe? Na retaguarda. E a irmã, na hora que ela está arrumando a agulha, eu estou lá assim, ai! Ela assim, pastor, para de palhaçada. Quando ela vem aplicar, ela tem que falar assim comigo, pastor, é o algodão, tá? Não, detalhe, aí na hora que ela passa o algodão, eu falo assim, Monique, segura minha mão. Aí ela vai e fala assim, pastor, agora eu vou pôr minha mão, tá? Aí aperta assim um pouquinho, né, para levantar aquele morrinho. Ó, agora eu vou, tá? Pode ir? Eu falei assim, peraí. Vai. Tchum! Gente, faça um espetáculo. Eu achei que eu ia morrer durante a pandemia. Eu tive essa maldita doença. E teve um dia que eu tive uma crise de pânico. Sério. Minha esposa e minhas filhas entraram dentro do quarto e começaram a orar por mim. E Deus foi aquietando o meu coração. Eu achei que eu não fosse passar, mas eu estou aqui hoje. Quantos aqui não passaram por situações também que vocês pensaram assim, olha, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, e você está aqui hoje. E agora nós vivemos um momento delicado, uma estação delicada talvez a nível nacional, mas deixa eu te falar, queridos, assim como você chegou aqui hoje, o mesmo Deus que rompeu todas as dificuldades para te trazer até aqui hoje, Ele continua sendo Deus, Ele não perdeu o seu senhorio. Aí deixa eu te falar, as provações não criam as condições no nosso coração, elas só revelam. As provações não criam as condições do nosso coração, elas só revelam o que está dentro. Então, eu preciso pensar assim, ei, não foi essa situação que colocou essa insegurança aqui dentro, isso já estava, a situação apenas revelou o que estava dentro. Tiago diz que nós devemos considerar como alegria passar por quê? Diga assim, várias provações. Tiago, irmãos, por favor, vamos combinar aqui agora, sem mentirinha. Quem aqui se alegra por passar por várias provações? Vai, gente. Irmãos, tá bom, a gente deve ter aqui não sei quantas pessoas, 0,00001% disseram que se alegram. Mas é a palavra de Deus que está dizendo. Tiago ele vai dizer assim, Tiago capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. E nós temos um manual em mãos, a gente tem a palavra de Deus em mão, e quando vem várias tribulações, várias provações, como é que eu e você ficamos? Igual siri na lata, igual barata tonta, apavoradinhozinho, querendo sair até do Brasil. E sabe por que muitos de nós aqui não saímos, queridos? Não é por causa da nossa fé, é porque nos falta dóralis, como diz o Whindersson Nunes, nos falta dóralis. Porque ele sabe que se a quantidade brasileira aqui tivesse dólares à vontade, metia o pé disso aqui. Aonde está nossa confiança, querido? No dólar ou em Deus? As provações não nos tornam as pessoas que somos. Elas só revelam as pessoas que nos tornamos. Não é a aprovação que vai te tornar quem você é. A aprovação vai trazer para fora quem já estava aí dentro. Então tudo que tem acontecido, tudo que acontece, tem acontecido e o que vier a acontecer, meu irmão, Deus permite que assim aconteça, para Ele ver aonde está o coração do seu povo. A Bíblia diz que
Deus resiste aos soberbos. Diga assim: Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas Ele dá graça a quem? Aos humildes. Ou seja, existe uma nobreza, queridos, existe uma grandeza incrível na humildade. Como que eu rego essa humildade com os meus atos de serviço? Como que eu cultivo ela? Pela minha perseverança, que é forjada, pós-provações, e a minha perseverança está sendo forjada, até o dia que eu e você colheremos. Abra sua Bíblia aí, João capítulo 15. João 15, versículo 1. É um texto muito conhecido. Nós tivemos uma conferência uma vez. O Bill teve uma série de mensagens. Cadê o... Como é que chama, gente, a série a respeito da treliça? Quem se lembra? Hein? Ei, Moisés, você está crente mesmo, hein, filho? A vinha e a treliça, e o Bill ensinou muito sobre isso. Então vamos lá, João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpo, igreja, por favor, preste atenção nisso aqui. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Com a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com a vara e secará. E os que colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu acho que preciso repetir isso aqui. Se vós estiverdes em mim, Jesus dizendo, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será. Para quem Jesus está dizendo isso, irmãos? Jesus aqui está num contexto, num meio agrícola. Ele está junto de um pessoal que vive da agrícola, no meio agrícola. Então, por isso, Jesus usa essa parábola, falando aqui da videira, dos ramos, dos frutos, porque assim seria possível que eles entendessem. Queridos, escute, a videira, ela por si só, ela usava toda a sua energia para estender os seus ramos, longos ramos, até mesmo aonde não houvesse fruto. Às vezes você vai ver uma videira que ela tem longos ramos, mas ela não tem frutos. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Então havia duas condições aqui na parábola dita por Jesus. Você é podado para que você volte à sua fecundidade. Então, quando eu e você sentimos que estamos sendo podados por Deus, deixa eu te falar, Ele está falando assim: ei, filhinho, eu preciso fazer isso para que você volte a ser fecundo. Ou você é cortado, ele estica os seus ramos, ou então eles vão lá e cortam esses ramos que não dão fruto até no tronco. Ou seja, porque parou de dar frutos. Então, quando ele corta esses ramos que se estendem sem dar frutos, ele faz com que a videira despenda energia somente agora em trabalhar produzindo novos frutos. Ao invés de ficar produzindo ramos e troncos infrutíferos. Jesus diz que se tivermos nele, nós seremos podados ou cortados. E ele diz que nós já estamos limpos. Eu disse assim: ei, igreja, vós já estáis limpos. Isso é um bom exemplo, querido, de quando nós não tomamos, escuta, não tomamos o nosso lugar como igreja.
como filhos de Deus, como sal da terra, como luz do mundo, em humildade, como deveria ser. Sabe, e aí nós começamos apenas a crescer, a espalhar os nossos ramos, mas você vai ver, no final do tronco não tem nada, só ramo. Cadê os frutos? Nós acabamos crescendo, mas sem a existência de frutos. E aí talvez você comece a pensar assim, não estou entendendo, vai começar a fazer efeito, vai começar a fazer sentido para você agora. Tiago 1:21 diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Recebei em vós a vossa palavra, para que possa ser salva a nossa alma. Nós estamos num momento em que Deus está nos permitindo estar nesse lugar. Se eu e você estamos aqui, nesse tempo, é porque Deus queria que nós estivéssemos nesse tempo. Preciso te dar essa notícia. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por acidente, você não está aqui porque você não conseguiu um visto para ir embora, você está aqui porque Deus te quer aqui. Tudo deu errado, estava tudo certo, mas é porque você tinha que estar aqui, para esse tempo, talvez você foi levantado. Ele está nos cortando para que voltemos à nossa fecundidade, desejando, queridos, igreja, tirar de nós esse espírito maldito de competição, de ciúme, em todas as coisas que acontecem na nossa vida. Deus quer arrancar definitivamente de nós isso. Nós precisamos parar de meninice, precisamos parar de criancice. Nós estamos disputando, sabe, para ver quem é mais santo. Nós estamos disputando para ver quem tem mais razão, para quem é o dono da verdade. E Deus quer acabar com isso no meio do seu povo. Ele quer assim: ei filhos, para de brigar entre vocês. Existe algo sobrenatural acontecendo, existe uma guerra sendo travada no reino do Espírito. Enquanto isso, enquanto vocês não discernirem as coisas espirituais e ficarem apenas contemplando com seus olhos naturais, há uma guerra sendo travada e vocês estão bobeando. A igreja não está exercendo o papel para o qual ela foi colocada nesta terra. Ao invés de levar luz para o mundo, nós estamos levando mais dúvida. Deus quer acabar isso no nosso meio, Deus quer acabar isso no meio do seu povo, para nos levar ao lugar onde nós podemos dar fruto, e verdadeiros frutos que permaneçam. Esse é o desejo do dono da vinha. Deus está usando mais esta estação na nossa vida, queridos, para fazer coisas no meio do seu povo. Deus está usando mais essa estação para Ele fazer coisas no meio do seu povo e através do seu povo. Por isso que eu falei para o Galoso: cadê o Rodegueri? Você me arrebenta, Rodegueri. Você usou o texto que está aqui. Eu falei assim: cara, acabou comigo. Depois meu coração sossegou. Eu falei assim: o texto não é meu nem é dele, é de Jesus. 2 Crônicas 7:13 diz assim: se eu fechar os céus, escuta, igreja, que Deus abra os nossos olhos espirituais agora. Se eu fechar os céus, tem muito a ver com isso que tem, sabe, causado certa angústia no seu coração. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua, e sararei a sua, e sararei a sua, e sararei a sua. Isso está na mão da igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que povo é esse? Diga assim: sou eu.
E será que a gente está se humilhando? Será que a gente está buscando a face dele? Ou a gente está querendo entrar na guerrinha que está aí? Eu só me preocupei com uma coisa hoje, Wesley. Eu falei assim, a Tatati é minha inspiração. Semana passada a Tatati fez uma mensagem, irmãos, daquela que é típico dela, né? De deixar quem vai vir depois falar assim, tá na água. Você está enrolado, meu filho. Mas a Tatati ia pregando e eu estou assim, Wesley, como que ela consegue isso, Wesley? Ela não está citando o nome A, B, C, D, E, F, mas quem está ligado no Espírito está percebendo o que está acontecendo aqui. E eu só falei assim, Pai, não me deixar de falar de coisas espirituais por causa de coisas naturais, supérfluas. Tive o cuidado de pedir isso para Deus. Enquanto há uma busca desenfreada, queridos, de encontrar uma solução para todos os problemas que nós enfrentamos, ou venhamos a enfrentar de agora para frente, o Senhor também está trabalhando em nossos corações. Ele está podando coisas em nossas vidas que nos impede de voltarmos a ser frutíferos como Ele nos criou para ser. Nós nos amedrontamos, amados, diante daquilo que pensamos que o inimigo vai usar para o nosso mal. Nós ficamos aterrorizados, mas deixa eu te falar, mas até isso Deus usa para o bem das nossas vidas. Existe um livro do pastor Luciano Subirá, foi o primeiro livro que eu li em 2002, quando eu me converti, que se chama O Agir Invisível de Deus. Meus irmãos, quando Deus quer, Ele põe o diabo trabalhar para Ele. Vou repetir, porque tem muita gente precisando ter essa verdade revelada no seu espírito. Quando Deus quer, Ele coloca até o diabo trabalhar para Ele. Nós precisamos, então, entender algumas coisas com relação à humildade. A primeira dela, são 4 apenas, tá, irmãos? Você já fica assim, ai meu Deus, quando começa assim, vou falar os 15 tópicos da humildade. Não, são 4. Fique em paz. A humildade que eu demonstro com relação a Deus, eu preciso demonstrar na mesma relação, em relação às pessoas. Amém? A mesma humildade que eu demonstro em relação a Deus, eu preciso demonstrar na mesma condição para os meus irmãos. 1 Pedro 5,5 diz assim, semelhante vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre quem? Sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, eu preciso expressar a minha humildade com relação às pessoas, no trato com as pessoas. Não adianta você dizer que você é humilde, querido, se as pessoas não conseguem ver humildade na sua vida. Deus, eu sou o cara mais humilde que existe na face da terra. Aí o irmão te olha e fala assim, fala isso não, querido. E aí esse versículo que nós lemos, humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, sabe para quê, irmãos? Para que as pessoas ao nosso redor experimentem essa humildade. Não é tudo sobre você, queridos. Não é tudo sobre você, não é tudo sobre mim. Hoje a Ana Laura falou assim, ela e a mãe dela armaram um arapuca para mim. Arapuca também vocês vão dizer que não conhece, né? Que é todo mundo novinho aqui, né? Armaram uma cilada para mim, aí todo mundo entende? O quê? Armaram uma armadilha para mim, irmãos, todo mundo entende assim? Você que não entende, eu não vou insistir mais também não. Elas começaram a cochichar uma com a outra, e eu achei que estava falando de mim. Eu passei assim perto da cama, até dei um totozinho assim, no bumbum da Monique. Cheguei assim, para de rir de mim, tá? E depois elas foram rindo lá para a cozinha e falaram assim, pai, a gente não estava falando de você, você acha que o seu sol.
Ela falou assim, não esquenta não, pai, lá na minha escola também eles falam comigo que eu acho que eu sou o sol, eu puxei você. Então não é tudo sobre nós não, queridos. A gente precisa de parar de pensar que tem um grupinho ali conversando, você está aqui do outro lado assim, aposto que está falando de mim. Ei, acorda, você não é o sol. Deixa eu te falar, não é tudo sobre nós, é tudo sobre Ele. Ei, é tudo sobre Ele. Esse filme tem um protagonista e não é você, não sou eu, é Ele. Esse time aqui tem uma estrela só, não sou eu, não é você, é Ele. O que nos importa é estarmos no time que está ganhando, só isso. Isso vai trazer uma paz no nosso coração, isso vai trazer, sabe, um refrigério, vai tirar de nós essas crises de ansiedade. A segunda coisa que nós precisamos aprender é que somente os humildes usufruem da graça de Deus. Eu estou bem de tempo, irmãos. Eu ia combinar com o Dima, mas se eu combinasse, eles iam correr. Eu preciso de 2 jovens aqui. 2 jovens da galera do Dima, rapidinho aqui em cima, que nós, quem sabe, faz ao vivo. Nós vamos fazer uma peça aqui agora. Olha, se vocês não se apresentarem, eu vou chamar Samik e Elbert, por favor. Aplauso para eles, gente. Ficaram me zoando, que vinha no café da integração para zoar meu coreto ali? Vem cá. Não, pode tirar a camisa dentro da calça, filho. Vocês vão rolar aqui. Não, pode ficar aí. Aqui, fica aí. Fica muito aparecer muito não, aí. Eu vou falar, mas nós vamos ensinar aqui. Eles vão me ajudar. Somente os humildes usufruem da graça de Deus. Tiago 4,6 fala assim, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é graça? É Deus operando o seu poder, queridos, para que nós possamos suportar nos momentos de provações. Ele nos revestindo disso, é a capacidade de passar por cima das provações, de tempos difíceis, de tempos duvidosos. Quando nós nos humilhamos, quando nós diminuímos, nós estamos descendo, mas é até o topo de Deus. Vem cá vocês dois bonitinhos. Não vou fazer propaganda de vocês, só se for enganosa. Olha só, é tudo ao vivo, tá, irmãos? Vou dar uma moral pro Sami, que ele vai ser o Jesus nessa história. E o Herbert vai ser quem, irmãos? Hein? Fala alto, irmãos. Se esse aqui é Jesus, esse aqui vai ser quem? Não, irmãos, é Pedro. Eu só queria ver a malícia no coração de vocês. Vocês conseguem só ver Jesus e o diabo. Ele vai ser Pedro. Olha só. O Sami que vai estar... Nós vamos brincar de morto-vivo. Ah, vem cá, a produção pediu para vir para cá, vem cá. Aqui. Sami. Aí, vai encaixar na hora que ele vai ficar inteiro. Que perfeição, gente. Vamos lá. Eu estou dizendo que somente os humildes usufruem da graça de Deus. Quem o Sami que é? Jesus. E eu estou dizendo assim, que quando nós nos humilhamos, nós nos diminuímos, nós descemos até o topo. Olha então, meu irmão Herbert, que aqui é Pedro. Vou chamar de Pedro, tá, irmãos? Ele se humilhando. Mas acontece que, quando eu me humilho, quando eu chego no nível de Jesus, o nome de Jesus é exaltado.
Mas quando o nome de Jesus é exaltado, Jesus nunca sobe sozinho. Olha o que ele faz. Eles são ruins, gente. Mas vocês entenderam? Quando você se humilha, que você baixa, você chega no topo de Jesus. Mas quando Jesus é exaltado, ele sobe exaltado, te erguendo junto dele. Amém? Muito obrigado, senhores. Palma para ele, gente. O Sami que, cara, não tem jeito. O Jesus virou e falou assim: manda ele fazer flexão aqui, pastor. Terceira coisa, Deus não só resiste aos orgulhosos, mas o orgulho, ele é autodestrutivo, queridos. A pessoa que é orgulhosa, ela mesma se destrói. Provérbios 29 e 23 diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Uau! Precisa de dizer muita coisa. Enquanto permanecermos orgulhosos, queridos, isso vai nos destruir, porque o próprio orgulho me derrota. A quarta coisa, Deus quer nos exaltar. Amém, irmãos? Deus quer nos exaltar. O objetivo principal de Deus não é te destruir, cara. Eu não sei quem colocou isso na cabeça de alguém. Ai, Deus está afim de me matar. Deus está afim de me destruir. Não, Deus quer te exaltar. Aí vem a frase do Chris Vallotton: humildade mais nada. É igual ao quê? É igual ao quê? Então o que você precisa ser promovido por Deus, irmãos? Para ser promovido por Deus, você precisa de quê? Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Então para que vocês insistem com outras coisas? Para que você acha que você tem que ser um voluntário para ser promovido? Para que você acha que você tem que ter um curso de teologia, ou seja lá o que for, para fazer a vontade de Deus? Para que você seja promovido, você só precisa de humildade. Isso deveria trazer grande alívio para nós, tirar-nos o peso de que eu não preciso de fazer nada. Eu só preciso permanecer humilde diante dele, me humilhar quando preciso. Você pode ter, amados, muitas habilidades, mas é a humildade que te promove. Amém? Para encerrar, João capítulo 13. Vocês perderam uma chance de eu pagar um lanche ali na Rosana para alguém hoje, tá? Perderam, irmãos. Você vê que vocês não estão ligados no Espírito. Porque eu falei assim, eu já estou encerrando. Era para alguém ter falado assim, não, seus falsos, não. Acabou. Se alguém tivesse sido espontâneo, sincero de coração, eu soltei a deixa aqui, já estou encerrando, já estou terminando. Se alguém tivesse falado assim, eu falasse assim: olha, meu irmão, hoje Deus te honra. Deus te honra. Pede o que quiseres, te darei. Abaixo de R$50. Irmãos, nem 50 eu tenho, eu ia ter que pedir um empréstimo. João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, vamos ganhar tempo. Aqui vai falar daquele momento que Jesus está prestes a ser entregue aos soldados, a ser traído por Judas. E que antes de ser traído, antes de ser preso, Jesus faz uma coisa: ele toma imediatamente uma toalha e uma bacia e começa a lavar os pés de seus discípulos. Todos aqui conhecem essa passagem. Está lá em João capítulo 13, versículo 1 ao 7. Queridos, isso era um quadro assustador. Os governantes daquela cidade, os governantes romanos, os soldados e ali os maiorais, eles então resolvem matar a Jesus. E Judas está prestes a cooperar, a completar esse plano. Então Jesus, onisciente de todas as coisas, mas acima de tudo, um homem capaz de perceber o ambiente, de ter um discernimento do ambiente onde ele está, e eu e você muito precisamos exercer isso, querido. Nós precisamos saber ler os ambientes onde nós estamos.
ter discernimento espiritual de onde nós estamos. Jesus capta aquela mensagem ali, ele sabe o que vai acontecer imediatamente. O que ele faz? Você acha que Jesus meteu o pé? Jesus vai lá, toma uma toalha, toma uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Então, escute, enquanto o inimigo estava arquitetando um plano contra Jesus, Jesus dá esse incrível ensinamento e ele começa a lavar os pés. Mas o que tem a ver Jesus lavar os pés com os soldados virem prendê-lo? Jesus se curva, irmãos, porque não tem como lavar os pés sem antes se curvar. Jesus se curva, Jesus se humilha. O diabo está dizendo assim: ei Jesus, eu vou te derrubar. Aí Jesus vira para ele e fala assim: não tem jeito de você ir mais baixo do que isso. O que Deus está querendo ensinar para a igreja brasileira? Ei, vocês não têm que travar guerras que não foram feitas para serem travadas por vocês. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar perante a poderosa mão de Deus. E nós estamos nos humilhando perante uns aos outros, ou com pessoas que nós julgamos ser nossos inimigos. Ei, Jesus não chamou a igreja dele, os filhos dele, para virem aqui bater boca e fazer inimizade. Ele nos chamou para que nós sejamos sal para essas pessoas e luz para essas pessoas, nos humilhando diante da poderosa mão dele, para que no tempo oportuno ele nos exalte, para que ele venha e encontre o povo dele clamando, se arrependendo, para que ele venha e sare a nossa terra. Então o inimigo está dizendo: Jesus, você está acabado, eu vou acabar com você. Jesus fala assim: não tem jeito, eu cheguei no nível mais baixo, eu estou aqui me prostrando, me humilhando, lavando os pés dos meus discípulos. Eu vou entender que semana passada eu compartilhei alguma coisa numa lista de transmissão com alguns irmãos aqui da igreja. Eu disse que na madrugada Deus falou assim comigo: Eric, abra Filipenses 2:9, abra Filipenses 2:9. E aí, eu não sei se você é como eu não conheço assim a Bíblia tão profundamente, de saber assim, será que Filipenses capítulo 2 tem 9 versículos? E você fica assim: é coisa da minha carne, é coisa da minha carne. Filipenses 2:9, será que isso existe? E eu fui lá: existe, irmãos, existe Filipenses 2:9. E Filipenses 2:9, ele diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses ainda vai dizer que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele assumiu a forma de servo, ele morreu numa cruz, e por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é o Senhor. Mas por quê, gente? Porque ele se humilhou, ele se despiu da sua glória. Nós precisamos ser um povo mais humilde. Nós precisamos de parar, porque nós carregamos esse nome, nós carregamos um evangelho que nós podemos nos tornar pessoas soberbas. Nós não fomos chamados para isso, queridos. Nós fomos chamados para brilhar em meio às trevas e para salgar aquilo que é insípido. Foi para isso que você foi chamado. Então o diabo vem com toda arrogância que derrubaria Jesus, mas o mestre se abaixa primeiro. O diabo esses dias tem nos afrontado, tem afrontado a igreja do Senhor, mas não é para você retrucar com o diabo. É para nos abaixarmos, é para nos humilharmos, mas não diante dele, diante das mãos poderosas do nosso Deus. E para que nós estamos indo bater boca, queridos? Para que nós estamos entrando em falácias, em discussões infrutíferas? Ei, Deus nos podou para que nós dessemos mais frutos, e não que nós crescêssemos como galhos que não carregam frutos. E muitas das vezes nós nos colocamos nesse lugar, de achar assim: quer saber, eu vou deixar de fruto nada, eu vou quebrar o pau. É ruim que eu fico por baixo. Jesus nos chamou para nos humilharmos. Quando o povo de Deus se humilha, Deus também exalta. Quando o povo de Deus se humilha, Deus exalta, Deus sara a terra. Amém? Quem está compreendendo isso?
Quando o povo de Deus se humilha, Deus exalta, Deus vem e sara a terra. Quando o povo de Deus se humilha, Deus exalta, Deus vem e sara a terra. Tem alguém entendendo isso aí, gente? Então onde que está o segredo? O segredo está em nos humilharmos, para que Deus comece a nos exaltar. Começarmos a nos humilharmos para que Deus sare a terra brasileira. Ao invés de ficarmos nos desgastando uns com os outros, é irmão brigando com irmão. Deus não te chamou para brigar com seu irmão, não. Ele disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue, nem contra esse Zezinho que é enjoado pra caramba, mas sua luta não é contra ele. Irmão, se tiver algum José aqui, pelo amor de Deus, me perdoe, foi só um nome que eu achei aqui. Então vou chamar Etebaldo. Tem algum Etebaldo aqui, irmãos? Misericórdia, se levanta a mão, eu caio duro. Rafael. Ainda com o Etebaldo, sabe, você olha para ele e você fala assim, com esse Etebaldo, só o sangue de Jesus. É exatamente, é só o sangue de Jesus. Foi assim comigo e com você. Mas a nossa luta não é contra o Etebaldo, irmãos. Humildade consegue ver que ninguém te deve nada, nem Deus. Amém, irmãos? Humildade consegue ver que ninguém te deve nada, nem mesmo Deus. Coloque-se de pé no seu lugar. Hudson, encerra. Quando o povo, eu quero que vocês guardem isso, coloque aí na nota do seu celular. Quando o povo de Deus se humilha, Deus exalta e está pronto para sarar a terra. Uau! Vamos lá, quando o povo de Deus se humilha, repete. Deus exalta e está pronto para sarar a terra. Vamos levantar um clamor nessa noite então? Vamos levantar um clamor nessa noite, vamos pedir perdão por toda a soberba que há nessa nação, por toda a soberba e todo o orgulho que há em nós de acharmos que por sermos um povo escolhido, nós somos melhores do que alguém. Deus não nos fez para ser melhores, Deus nos fez para parecermos com Jesus, seu Filho, e que através de nós possamos alcançar outras pessoas. Vamos adorar enquanto o ministério estiver adorando ao Senhor. Eu quero que você erga sua voz. Já erga sua voz e comece a levantar um clamor. Nós vamos nos arrepender por essa nação. Nós vamos nos arrepender por todo o orgulho que possivelmente possa existir em nós. Ei, Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós corrigimos todas as motivações erradas do nosso coração. Nós nos humilhamos diante das poderosas mãos do Senhor. Nós exaltamos o Teu nome, Pai. Nós exaltamos o Teu nome. Nós abrimos um caminho. Nós abrimos uma legalidade para que o Senhor venha sarar essa terra, Pai. Para que o Senhor venha sarar a nação brasileira. Não nos atemoraremos, Senhor, porque o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo Deus, Pai. Nós exaltamos e nos rendemos ao seu senhorio. Nos rendemos ao seu